Para esta execução, nós vamos usar agulha para crochê, eu aqui com a 3/0 da Telanipo, e fios, a sua escolha. Eu aqui utilizarei o fio Framoda, que é um fio que tem elasticidade. Vou pegar então esse daqui que já está inclusive aberto. Eu vou usar preto e branco, você poderá utilizar a cor da sua preferência, poderá ser uma cor só, poderá ser duas, poderá ser até mais, se você assim desejar. Então, como eu disse, ele tem uma elasticidade, este fio. Então, veja, ó, o fio não está tensionado, tá vendo que ele tá solto? Ó, vou segurar, ele tá solto, tudo bem? Agora, eu vou tensionar, veja só. Essa é a elasticidade máxima desse pedaço que eu tô segurando. Vou trazer de volta. Está novamente solto. Novamente vou esticar. Veja só, ele possui uma elasticidade aonde você pode esticar que ele não deforma e você pode utilizá-lo para obter execuções em que você deseja aí um ajuste perfeito no corpo. Tá ok? Bem, então estes são os fios preto e branco Framoda e agulha que nós vamos utilizar. Separando o material e vamos iniciar nossa execução. Inicie a sua execução com um cordão de 13 correntinhas. Você trabalhará o contorno todinho deste cordão em meio ponto. Então, veja, ó, você vai laçar e já no primeiro ponto que você encontra após a agulha, você fará o seu primeiro meio ponto alto. Para cada ponto que você tiver à sua frente, ou seja, você fez 13 correntinhas, tá? Então, para cada ponto desse cordão de 13 correntinhas, você fará um meio ponto alto. Quando eu chegar no último ponto deste cordão, eu volto aqui, porque nós alteraremos a direção da nossa execução. Então, eu vou fazer aqui os meus meio pontos altos e eu volto aqui para continuarmos juntos. Veja só, então aqui eu volto quando só me resta um pontinho a ser trabalhado. Eu vou laçar e neste ponto, ao invés de trabalhar somente um meio ponto, eu trabalharei 2 meio pontos. Eu farei uma correntinha, laçarei novamente e trabalharei mais 2 meio pontos no mesmo ponto de base. Note que a sua agulha já mudou de direção. Antes estávamos aqui deste lado e agora viemos para cá. Eu continuo a minha execução realizando um meio ponto para cada ponto que eu tiver à minha frente, até eu chegar no final desta carreira. Eu tô indo lá e antes de iniciar a próxima, eu volto aqui. Para iniciarmos a segunda carreira, você fará 2 correntinhas para dar altura, laçará e virará o seu trabalho. Agora, nós trabalharemos em ponto meia, trabalhado em meio ponto. Então, eu continuo mantendo uma laçada na agulha, porque eu trabalho o ponto meia em meio ponto e buscarei a execução de cada um dos pontos no meio do ponto da carreira anterior. Então, você vai notar que todo ponto que nós executamos é composto pela correntinha que o fecha, olha aqui a correntinha, tá vendo? E um nozinho que se forma abaixo desta correntinha. É neste nozinho que você passará a agulha, exatamente no meio dele. Veja, eu vou pegar aqui o ponto, o nozinho que eu tô falando, veja aqui o nozinho, ó. Tá vendo que tem 2 pontinhos, olha? Tá vendo esses 2 pontinhos? Então, estes 2 pontinhos fecham o ponto que nós fizemos na carreira anterior, formam o ponto da carreira anterior. O que que você vai fazer então? Você, com a sua laçada aqui na agulha, você vai passar a agulha exatamente pelo meio desses 2 pontinhos. Passou pelo meio? Puxa uma laçada para fora. Repare aqui, ó, olha onde eu passei o meu ponto. Vamos ver se eu consigo te mostrar. Eu tô abrindo bem o ponto aqui. Olha lá, você consegue notar que eu passei bem no meio? Ó, puxei aqui, abri bem o ponto para você ver. Então, eu passei a agulha pelo meio e puxei uma laçada, ficando com 3 pontos na agulha. Eu laço de novo e arremato tudo. Ó, mais uma vez, lacei. Veja, você tem aqui a correntinha que fecha o ponto e você tem o nozinho que se forma abaixo da correntinha. Você vai passar a agulha exatamente pelo meio deste ponto e puxar uma laçada para fora,
3 pontos na agulha. Laça de novo e arremata tudo de uma vez só. Ou seja, você estará executando o ponto meia no crochê, trabalhado em meio ponto. Assim é que nós vamos dar continuidade na nossa execução. Eu vou executar desta forma até eu chegar no penúltimo ponto desta carreira. Quando eu chegar no penúltimo ponto, eu volto aqui para dar continuidade com você. Veja só, cheguei então no penúltimo ponto. Veja, aqui eu tenho o penúltimo e aqui o último ponto antes do cordão de correntinha. Então, veja, ó, você laça, passa a agulha pelo meio do ponto e puxa uma laçada para fora. Laça de novo e arremata tudo. No último ponto, você faz a mesma coisa. Passa a agulha pelo meio do ponto, puxa a laçada para fora e com nova laçada arremata tudo. Agora, eu cheguei exatamente no meio. Veja aqui o cordão de correntinhas, ó. Cheguei no meio. O que que eu vou fazer? Eu vou laçar, passar a agulha pelo espaço, puxar uma laçada e com nova laçada arrematar tudo. Eu fiz um meio ponto na correntinha, né, da carreira anterior. Faço mais uma correntinha, laço de novo e no mesmo espaço, puxo mais um meio ponto aqui para fora. Então, o aumento desta parte da execução se dá exatamente aqui. Neste espaço de correntinha é onde em cada carreira o aumento será realizado com um meio ponto, uma correntinha e um meio ponto. Tá joia? O restante da execução é em ponto meia trabalhado em meio ponto, sendo um ponto para cada ponto da carreira anterior. Então, eu vou novamente até o final e aí eu volto aqui para iniciarmos mais uma carreira juntas. Olha lá, gente. Então, aqui eu vou iniciar a próxima carreira. Faça 2 correntinhas, lace, vire teu trabalho. Continue trabalhando sempre em ponto meia, trabalhado em meio ponto. Então, sempre passando a agulha pelo meio do ponto da carreira anterior, puxando a laçada e com nova laçada você arremata. Bom, lembre-se que exatamente no meio da execução, ou seja, naquele espaço que aonde você fez o cordão de correntinhas, você fez uma correntinha, na verdade, né? Então, naquele espaço, você realizará os aumentos, que é feito com um meio ponto, uma correntinha e mais um meio ponto. Outra coisa também que você deve levar em consideração. Para cada tamanho, para cada necessidade, você fará mais ou menos carreiras. Eu aqui, para tamanho P, farei 14 carreiras, porque eu quero que o busto fique bem recoberto mesmo, tá? Se você gostar de busto menor, faça menos carreiras, faça 12, faça 10, aí vai variar realmente do seu gosto. Então, é assim, eu vou lá fazer as minhas 14 carreiras desta forma e, ao final, eu volto aqui. Já fica ainda um direcionamento. Você precisará de 2 partes iguais a estas. Tá ok? Então, eu tô indo lá fazer as minhas 2 partes de busto, né? E aí, eu volto aqui para darmos continuidade juntas. Olha só, uma vez que você está com os 2 bozos já pronto, olha só, eu tenho 2 aqui, ó, tá vendo? Os 2 prontinhos. Nós vamos começar a trabalhar a primeira parte que vem na sequência ao bojo, ou seja, a parte que virá aqui, ó, na base do teu bojo, tá bom? Então, para fazer esta parte, eu estou usando o fio branco. Aqui, eu estou usando 150 correntinhas, que equivalem a 70 centímetros de comprimento, tá joia? Você aí vai precisar medir o seu. Por exemplo, esses 70 centímetros que eu fiz é para um tamanho P. Mas se você estiver fazendo um M, você já vai ver a necessidade de aumentar um pouco isso. Embora eu esteja trabalhando sem tensão, ou seja, eu tenho 70 centímetros reais. Este cordão é 70 centímetros de comprimento. E o tamanho que eu medi, né, no contorno das costas até a parte da frente da pessoa,
é 70 centímetros. Então, aqui a execução não está tensionada. Então, até um M, eu acho que aqui vai caber numa boa, porque a estes 70 centímetros, eu ainda posso aumentar alguns centímetros, olha só, em vista da tensão. Tá joia? Então, eu ainda ganho, né, um tamanho a mais, além do que eu estou executando, tá bem? Para G, aí tem que fazer o aumento mesmo, ok? Bem, então o que nós vamos fazer agora? Você aí, venha também já com seu cordão de correntinhas prontos, que é para que nós possamos dar continuidade juntas, então.